Olá, alunos! Eu sou a professora Marília Ronsen e vou dar continuidade às aulas de Química do segundo ano. Estamos na aula 12 e nossa aula hoje vai falar sobre cálculos químicos. Tá? Então, os nossos objetivos são cálculo de rendimento, cálculo de pureza e os exercícios para praticar. Tá? Então, o que é o rendimento? Teoricamente, tá, a gente considera que todas as reações têm 100% de rendimento. Tá? Mas, na verdade, na vida real, as coisas não são bem assim, né? Tudo que a gente quer, o objetivo de quem está produzindo alguma coisa é ter 100% de eficiência na sua produção. Tá? E esse cálculo do rendimento é muito importante para quando está numa fábrica, né, ou produzindo alguma coisa. Vamos ver esse exemplo aqui. Uma receita de bolo. Tá? Então, os ingredientes são os nossos reagentes. Uma xícara de farinha de trigo, mais ou menos 150 gramas, uma xícara de leite, 100 gramas, e 2 ovos, mais ou menos 60 gramas. Então, o total da massa dos ingredientes é a soma de todos os ingredientes que a gente vai usar ali. Então, 150 mais 100 mais 60, a gente tem uma massa de bolo com 310 gramas. Tá? Aí, modo de preparo. Se você já fez bolo em casa, já sabe como é. Tá? Então, coloca todos os ingredientes numa tigela e vai misturar. A segunda parte é colocar na forma para assar e a terceira é retirar o bolo do forno e servir. Tá? Então, a gente vai calcular o rendimento desse nosso bolo. Tá? Então, 310 gramas é o que eu tenho de massa crua antes de assar o bolo, porque eu pesei a minha tigela lá da batedeira. Quando eu tirei o bolo do forno e coloquei o bolo no prato, eu vou ter 300 gramas. Aí você pode estar se perguntando, professora, aonde que foi parar essas 10 gramas de bolo? Na hora que você vai tirar a massa da tigela, um pouquinho fica grudado lá dentro. Na hora que você vai tirar o bolo de dentro da forma, também fica grudado. Quando você corta a fatia, faz farelo e tudo isso vai perdendo um pouquinho da massa conforme o processo ali do bolo ficar pronto. Tá? Então, para calcular o rendimento, a gente pode usar duas ideias. Uma é a regra de 3 e a outra é uma equaçãozinha para rendimento. Tá? Na regra de 3, a gente usa a seguinte ideia. Tá? 310 gramas é 100%, ou seja, é quando eu comecei a minha receita. 300 gramas, qual é a porcentagem de rendimento do bolo depois de pronto? Tá? Multiplica cruzado, então 310 vezes x é igual a 300 vezes 100. Tá? Então, 30.000 dividido por 310, que estava aqui multiplicando, a gente já sabe que passa lá dividindo. Tá? Esse nosso bolo, essa nossa receita, tem um rendimento de 96,8%. Tá? Ótima receita, rende super bem. Se eu quiser usar a equaçãozinha, eu vou fazer rendimento, porcentagem, é igual quantidade obtida, tá? Ou seja, quanto deu no final da história, depois do bolo preparado, dividido pela quantidade esperada, tá? Vezes 100 para o nosso cálculo sair em porcentagem. Tá? Então, 300, que é o obtido depois de assado, 310, que é a massa do bolo cru, vezes 100, vamos ter lá 96,8%, que é o rendimento dessa nossa receita. Parece pouco e bobagem quando está vendo esse exemplo aqui de bolo, mas se você tem uma fábrica e produz um monte, né, milhares de bolos por dia, vai dar uma diferença aí no teu rendimento. E outras receitas têm rendimentos maiores ou menores. Agora a gente vai dar uma olhadinha como que o rendimento aparece nos exercícios dos livros didáticos, do Enem, do vestibular por aí. Tá? Então o exercício é o seguinte, ó, a partir de 12 gramas de cobre foram obtidos 9,6 gramas de óxido de cobre. Determine o rendimento da reação. Tá? Então, a reação está aqui. O primeiro passo sempre é verificar se a equação está balanceada. Agora eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver esse exercício.
Tudo certo? Então, o nosso primeiro passo, que é verificar se a equação está balanceada. Nesse caso, a equação já está. Mas olha só, então eu tenho 2 cobres desse lado, 2 cobres do outro. O O2 aqui embaixo, esse 2 aqui multiplica com o índice que não aparece, que é o número 1, né? Então a gente tem 2 oxigênios. Então o primeiro passo está ok. Segundo passo, agora a gente tem que fazer o seguinte, ó, converter a massa de gramas para mols, tá? O que a gente vê ali? Que 2 mols de cobre formam 2 mols do óxido de cobre. Porém, o exercício nos fornece os dados em massa, ele quer saber qual que é o rendimento em gramas, tá? Então a gente precisa transformar esse mol em gramas. Aí eu vou lá na tabela periódica para olhar qual que é a massa molar dos meus elementos, tá? Então a gente vai ver lá. 2 mols de cobre vão dar 127 gramas, porque a massa molar do cobre é 63,5, tá? Vamos usar só uma casa depois da vírgula para facilitar a nossa conta. 2 mols de óxido de cobre vai dar 159, porque eu tenho CuO, então é 1 cobre, 63,5, mais 1 oxigênio, que arredondando a massa molar a gente vai usar 16, tá? Então, vezes 2, porque aparece 2 vezes, tá? Vezes 2, aparece 2 vezes, vai dar 159 gramas. Então, o que a gente tem aqui? 127 gramas de cobre formariam 159 gramas de óxido de cobre, ou seja, isso aí é a teoria. Na teoria, o rendimento teórico, a receita deveria ser assim. 127 gramas formam 159, tá? Dentro dessas quantidades ali da estequiometria, que é a nossa teoria, tá? Agora a gente vai fazer o passo 3, verificar teoricamente quantas gramas de cobre seriam obtidas utilizando a quantidade de cobre fornecida do exercício, tá? Então é mais ou menos assim, isso aqui não deixa de ser como uma receita de bolo que a gente estava vendo antes. A receita original era 127 gramas, produz 159. Mas eu fui lá na prateleira e vi que no meu frasco de cobre tinham só 12 gramas. Não vou deixar de fazer a receita por causa disso, mas é lógico que ela vai dar uma quantidade de óxido de cobre diferente e é isso que a gente vai estar verificando aqui, tá? Então, faço a minha regrinha de 3, tá? Vou multiplicar 12 vezes 159, 127 vezes x, passo 127 dividindo e eu vou ter 15 gramas de cobre, de óxido de cobre. Então, 12 gramas de cobre nessa reação produzem 15 gramas de óxido de cobre, tá? Quarto passo, verificar a relação entre o obtido real, ou seja, quanto eu fiz na verdade, e o obtido teórico, tá? E aí a gente pode usar a nossa equaçãozinha do rendimento ou a regra de 3, tá? Então, 15 gramas é a quantidade de produto esperada. Porém, a quantidade de produto obtida foi 9,6, tá? Então, como é que vai ficar lá? Se eu quiser usar a equação do rendimento, vai ficar rendimento porcentagem é igual 9,6 gramas que foram obtidos, que é o que ele me diz aqui no enunciado, dividido por 15, que é o que eu descobri lá no outro passo, vezes 100, 64%. Ou usando a ideia da regra de 3, né? 15 gramas é 100%, 9,6 vão ser quantos por cento, tá? Multiplica cruzando, 15 vezes x é igual a 9,6, tá? 15 vezes x vai ser igual a 9,6 vezes 100, 960 dividido por 15 vai dar 64%. Então, essa nossa reação aqui tem 64% de rendimento em relação ao que era esperado na teoria, ok? Então, agora mais um exercício para vocês praticarem. Nesse exercício, então, vamos lá. Uma das maneiras de se produzir cal viva, o óxido de cálcio, é através da pirólise do calcário, ou da queima do calcário, tá? Que é o carbonato de cálcio. Uma amostra de 20 gramas de calcário produziu 10 gramas de cal viva. O rendimento dessa reação foi de aproximadamente... E aí a gente tem as opções. Agora é com vocês.
Vamos lá então, resolver juntos o exercício. Espero que vocês tenham conseguido fazer sozinhos, tá? Então, o que o exercício diz pra gente? Que uma amostra de 20 gramas de calcário produziu 10 gramas de cal viva, tá? E ele quer saber qual que é o rendimento dessa reação, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente escrever a equação e depois verificar o balanceamento, tá? Então, o carbonato de cálcio produz o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, tá? Porque ele diz ali que é um processo de queima, né, de pirólise, e por isso vai produzir o dióxido de carbono, tá? A equação volta lá. Cálcio, um aqui e um do outro lado, tá? A gente tem o carbono aqui e um carbono aqui. Oxigênio temos 3 desse lado, um aqui e 2 lá junto com a fórmula do dióxido de carbono. Então, a nossa equação está balanceada e os índices são 1 para todos os ingredientes aqui, para todos os nossas substâncias, tá? Então, primeiro passo feito, balanceada a equação, vamos para o segundo passo, que é descobrir a massa molar dos nossas substâncias, tá? Então, o carbonato de cálcio, o cálcio tem uma massa molar de 40, tá? O carbono 12 e o oxigênio 16, que a gente olha lá na tabela periódica, tá? Ou nos dados do exercício, quando os exercícios trazem esses dados por escrito, tá? Então, 40 mais 12 mais 16 vezes 3, porque temos 3 oxigênios, vamos ter 100 gramas por mol, que é a massa molar dessa substância. Agora, o óxido de cálcio, 40 do cálcio, 16 do oxigênio, 56, que é a massa molar, tá? Próximo passo, terceiro passo, calcular o rendimento teórico, tá? Então, em teoria, como está tudo 1 para 1 aqui em cima, 100 gramas, né, de carbonato de cálcio vão render 56 gramas de óxido de cálcio, tá? No exercício, ele diz que tem 20 gramas, tá, do carbonato de cálcio. Então, quantas do óxido vão ser produzidas? Vou usar a ideia da regrinha de 3, tá? Então, vai multiplicar cruzado e a gente vai ter, tá? 100 vezes x é igual a 56 vezes 20, passa o 100 lá do outro lado dividindo, tá? Então, aqui 56 vezes 20 dá 1.120, dividido por 100 dá 11,2, tá? Então, as 20 gramas que eu tenho lá no enunciado do exercício rendem 11,2. Agora, eu tenho que ver qual é a porcentagem. Esse 11,2 representa quanto em porcentagem, tá? Rendimento real. Posso usar a equação do rendimento, tá? Rendimento porcentagem, tá? É igual o obtido dividido pelo esperado, tá? Vezes 100. Faço 10 dividido por 11,2 vezes 100 e vou ter 89% de rendimento nessa reação. Ou eu posso fazer através de regra de 3, tá? Então, 11,2 é o 100%, os 10 vão ser quanto? X. Multiplico o cruzado novamente e vou ter 98% de rendimento para essa reação e a nossa alternativa vai ser a letra B. Tá? Agora a gente vai passar para um outro assunto da nossa aula, nosso objetivo número 2, que é falar sobre pureza. Tá? Então, o cálculo de pureza, o que ele é? Ele determina para a gente o quão puros são os reagentes que a gente vai estar usando nas nossas equações, nas nossas reações químicas nas fábricas. A gente sabe que na natureza é muito difícil achar qualquer substância completamente isolada. Tá? Um exemplo disso é o que acontece no sal de cozinha. Tá? Então, a gente compra um pacotinho de sal no mercado, abre o pacote e coloca dentro do saleiro. Depois de um tempo, você quer virar o saleiro e nada sai de dentro do saleiro. Tá? O sal, que era bem fininho, bem sequinho, ele começa a ficar úmido. O sal é uma substância que ela agrega a umidade do ar. Então, dentro do saleiro, eu não tenho mais um sal puro, eu tenho um sal misturado com um pouquinho de água. Tá? Então, a água ali para o sal, ela se mostra como uma impureza. Não faz nenhum mal para a saúde, só fica mais difícil para você tirar o sal de dentro do saleiro. Tá? Esse é um exemplo do que seria uma impureza dentro de um reagente. Tá? Essa é uma preocupação muito grande com as indústrias, que procuram sempre ter mais pureza nos seus reagentes para ter maior rendimento nos seus produtos. Tá? Então, calcular a pureza é uma coisa muito importante para quem está fabricando alguma coisa. Tá? Agora a gente vai dar uma olhada num exercício, como que essa história de pureza cai nos exercícios, no livro didático, nos vestibulares por aí, nas provas. Tá? Então, a hematita, que é o óxido de ferro 3,
é uma das principais riquezas minerais do Brasil, tá? E esse mineral é empregado na obtenção do ferro metálico, o ferro sólido, que a gente usa para fazer um monte de coisa aí no nosso dia a dia, tá? Como que ele é obtido? Através de um processo de redução em alto forno, então através da queima desse mineral hematita, tá? Usando carvão como um agente redutor. Uma das reações ocorridas nesse processo é a reação que está aqui não balanceada, tá? E ele pede o quê? Calcule a massa de ferro em toneladas, tá? Que é possível obter a partir de 100 toneladas da hematita pura, tá? A 70%. Então, essa hematita, que é o mineral, tem a impureza e ela tem 70% e ele quer saber, né, qual que vai ser a quantidade obtida de ferro nessa história aqui. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta.
Pessoal, só fazendo uma correção, no exercício anterior eu falei que a nossa resolução aqui tinha dado 98 e é 89, tá? Então, nosso exercício anterior, 89, letra B é a resposta correta, ok? Então, voltando para cá, vamos fazer a resolução desse exercício, tá? Então, primeira etapa, verificar o balanceamento. O exercício já deu essa dica, ele está lá no enunciado, verifique o balanceamento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Então, ferro, tenho 2 aqui, que o índice embaixo é 2, tenho que ter 2 lá do outro lado da seta, tá? Então, vou colocar o número 2 aqui na frente dele. O oxigênio eu tenho 3 aqui, tenho que ter 3 lá do outro lado. Como ele aparece só junto com o carbono aqui, eu vou colocar o 3 na frente. Resolvi aqui o primeiro, vamos resolver o segundo. Carbono não tenho nenhum, mas aqui do outro lado eu já tinha colocado 3, tá? Então, se eu tenho 3 carbonos desse lado, tenho que ter 3 carbonos do outro, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma aqui. E a gente tem que estar com as mesmas quantidades dos dois lados da equação. O próximo passo é calcular a massa molar da hematita, tá? Que é o F2O3, tá? Para isso, a gente vai fazer o quê? Multiplicar a massa atômica desse elemento pela quantidade de átomos que está lá na fórmula e, em seguida, fazer a soma desses resultados, tá? Então, a gente tem aqui, as massas atômicas foram dadas no exercício para a gente, não preciso pegar a tabela periódica porque já está anotado aqui, tá? Então, o ferro, ele tem uma massa de 56 gramas por mol, o oxigênio, 16, tá? O ferro aparece 2 vezes e o oxigênio aparece 3. Então, 2 vezes 56 mais 3 vezes 16, tá? Então, aqui, 2 vezes 56, 112, mais 3 vezes 16, 48, tá? A soma desses valores dá 160, tá? Então, a massa molar da hematita vai ser 160 gramas por mol. Agora, o nosso terceiro passo. Cálculo da massa de hematita pura, né, represente em 100 toneladas da substância, tá? Então, 100 toneladas, 100% de pureza. Mas eu já sei que essa minha hematita não é 100% pura, ela tem 70% de pureza, tá? Faço a minha regrinha de 3 multiplicando cruzado e eu vou ter 100 vezes x é igual a 70 vezes 100, tá? Passo o 100 dividindo e vou ter 70 toneladas como resultado, tá? Agora, o nosso quarto passo. Cálculo da massa de ferro, tá? Formado a partir de 70 toneladas, desculpa, de hematita, tá? Então, eu tenho lá na minha equação que 1 mol da hematita formam 2 do ferro, tá? Então, ela está numa proporção de 1 para 2. Então, eu tenho que considerar isso na hora de fazer a regra de 3 para o nosso cálculo, tá? Então, 160, coloquei o 1 aqui só para enfatizar que a gente está na proporção 1 para 2, tá? Da hematita, tem 2 vezes 56 para o ferro. Isso aqui, a massa molar, a nossa receita original, seguindo essa proporção aqui da equação, tá? Lá na minha mineradora, na minha fábrica, eu tenho 70 toneladas de ferro e eu quero saber quantas toneladas de ferro eu vou ter. 70 toneladas de hematita e quantas toneladas de ferro eu vou obter a partir disso, tá? Então, 160 vezes x é igual a 70 vezes 2 vezes 56, tá? 160 é igual a 7.840, passo dividindo, a minha resposta vai ser 49 toneladas de ferro, é a quantidade que eu vou conseguir produzir com essa hematita, cuja a pureza é de 70%, ok? Agora eu vou dar mais um exercício para vocês tentarem. O gás hilariante, o N2O, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, tá? NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. Se 4 gramas, tá, do nitrato de amônio obtivemos 2 gramas do gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal, tá, a pureza deste daqui, é na ordem de, temos as nossas alternativas. Agora é com vocês.
Vamos lá então resolver o nosso exercício. Tá? O gás hilariante, tá? N2O, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, ou seja, pelo aquecimento, tá? Do NH4NO3, que é o nitrato de amônio, conforme mostra a reação a seguir. Se 4 gramas do nitrato de amônio obtivemos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal, do nitrato, vai ser qual das alternativas, tá? Então vamos lá. Primeira etapa, sempre é balancear a equação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente tem um N aqui e outro N aqui, tá? Presta atenção que nessa fórmula a gente tem 2 nitrogênios, mas eles aparecem separados, tá? Então tem que prestar atenção. 4 hidrogênios e 3 oxigênios, tá? Então, N2, 2N aqui do outro lado, tá? Um oxigênio aqui e 2 vezes 1 aqui do outro lado, a gente vai ter mais 2 oxigênios que totalizam os 3 que a gente está precisando do outro lado, tá? O hidrogênio aparece 4, 2 vezes 2, 4 hidrogênios do outro lado também. Então, agora a nossa equação está toda balanceada. Próxima etapa, próximo passo é fazer a massa molar de cada um dos nossos componentes ali de interesses, ou seja, aqueles que foram mencionados no exercício. Lembra que a água ali ele não menciona, então não preciso calcular a massa molar da água, vou calcular só das outras 2 substâncias que estão participando. O exercício traz os dados da massa molecular. Tá? Então, ele diz para a gente que o nitrogênio é 14 gramas por mol, o hidrogênio é 2 gramas por mol e o oxigênio são 16 gramas por mol. Tá? Não vou precisar pegar a tabela, olho direto no exercício. Então, vamos lá. Para o nitrato. Então, nitrogênio aparece 2 vezes, ele tem 14 de massa molar, então 14 vezes 2. O hidrogênio tem 1 de massa molar vezes 4, porque aparece 4 vezes, e o oxigênio 16 vezes 3, porque aparece 3 vezes nessa fórmula. Tá? Então, 14 vezes 2, 28, 1 vezes 4, 4, e 16 vezes 3, 48. Somando os 3 valores, a gente tem que a massa do nosso nitrato ali vai ser 80 gramas por mol, tá? Massa molecular. Agora, para o óxido nitroso. Tá? Então, a gente tem nitrogênio 14, aparece 2 vezes, então 14 vezes 2, mais o oxigênio, que é 16, que aparece uma vez só. Tá? Então, a gente vai somar 28, que é 14 vezes 2, mais 16, 44 gramas por mol. Ok? Agora, nós já temos a massa molar das substâncias que nos interessam. Tá? Então, o que essa receita, essa equação aqui diz para a gente? Que 80 gramas, tá, do nitrato produzem 44 do óxido. Tá? Como a proporção entre eles aqui na equação é de 1 para 1, a gente não vai precisar multiplicar de novo, tá? Vai usar direto o resultado que a gente descobriu aqui. E o exercício ele fala para a gente que são 2 gramas do óxido do gás hilariante que foram obtidas. Tá? Então, 2 gramas desse aqui, quantas do outro lado da nossa regra de 3 eu vou estar precisando? Tá? Então, vamos lá. Multiplica cruzado, vou ter 44 vezes x é igual a 80 vezes 2. Tá? 160 dividido por 4, esse 4 que estava multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. A gente vai ter que é 3,63 gramas de nitrato. Tá? Agora a gente vai lá ver o nosso rendimento, tá? A nossa pureza, que é o que ele pede ali. Então, 4 gramas, 100%. Era o que deveria ter se obtido se na vida real as coisas fossem 100%. Mas o nosso exercício, a gente fez a conta anterior aqui, deu 3,63. Então, quantos por cento representa esse valor? X. Multiplico o cruzado, vou ter 4x é igual a 3,63 vezes 100. Tá? Então, 363 dividido por 4 vai dar 90%, que a resposta é a letra B do nosso exercício. Tá? Qual é a pureza desse nitrato de amônio desse exercício? 90% de pureza. Se ele fosse 100% puro, aí o resultado tinha que ser 4 gramas, como a gente tinha visto ali no exercício. Ok? Então, o resumo da nossa aula. Tá? Hoje nós falamos sobre rendimento, tá? Que é a quantidade de produto produzido em uma reação química. É o cálculo, um dos mais importantes para a indústria, porque através dele a gente sabe
quanto que o nosso insumo, o nosso ingrediente vai render de produto e produto fabricado é lucro para a fábrica, tá? Assim também o rendimento no nosso cotidiano, na cozinha de casa, a gente sabe quanto eu tenho que usar de farinha para fazer um bolo para render para 6 pessoas, para 12 pessoas. Como que eu vou manipular a minha receita dependendo do rendimento que eu quero ter dentro daquela culinária que eu vou estar fazendo, da receita que eu vou estar trabalhando, tá? Então a gente vai ter rendimento real, que é quanto produzimos de fato, tá? Ou seja, a receita pode ter dito que ia render para 6 pessoas, mas de fato eu consegui uma receita que rendeu para 3. Pode ser que alguém coma mais, né? Aí o rendimento deu um pouquinho diferente. E o rendimento teórico a gente sempre considera 100%. Lembrando que eu falei antes, nessa vida, na vida real, não existe nada que seja 100% eficiente, né? Não existe nenhum motor que seja 100% eficiente, que converta todo o combustível que você colocou dentro dele, né, em movimento, em velocidade para o carro. Assim também não existe nenhum medicamento que seja 100% eficiente, infelizmente, tá? E a pureza é outro cálculo importante para a indústria, porque a gente sabe que na natureza, na vida real, a gente não consegue substâncias isoladas. Elas estão sempre associadas a outras coisas e quando eu preciso de um determinado ingrediente, quanto mais puro ele vai ser, mais fácil a minha reação vai acontecer, maior vai ser o rendimento dessa minha reação. Tá? Então, calcular a pureza é uma coisa muito importante para a indústria, para a gente ver o rendimento e mais para frente para a indústria poder ter seu lucro. Tá? Então, pureza é a determinação matemática do teor ou grau, né, porcentagem de substância de interesse para uma reação química. Então, como aquele exercício que a gente viu da hematita, que é um mineral, né? Está associado não só o ferro dentro dela, o oxigênio está ali presente. Então, se o meu interesse é produzir ferro, eu preciso saber quanto de ferro tem dentro daquele mineral. Isso é o que importa para a mineradora, né? Isso é o que importa para a produção. E o oxigênio, então, vai ser dispensado, vai ser utilizado para outra coisa ali dentro daquela reação. Na nossa próxima aula, nós vamos estar vendo outros exercícios para fixar melhor esse conteúdo e eu espero vocês até a próxima aula.